Olá, vamos trabalhar uma libertação, um plano de salvação que veio do alto para mim. Veio mesmo do alto, gente, porque eu não tenho como explicar isso. Até para eu colocar esse desenho no papel, para materializar, foi uma dificuldade incrível. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é o verdadeiro conselheiro, né? Ele é que revela para a gente e está aí, ó, desenhado de uma maneira muito simples, porque veio da criatividade mesmo, não posso falar, e está desenhado aí uma guerra espiritual dentro do nosso interior. Ou seja, o espírito do 666, que está lá em Apocalipse 13:18, e aqui eu vou dizer que o Espírito de Deus foi o que me trouxe para essa vida de hoje, inclusive para facilitar o processo, para que ninguém passe pelo que eu passei. Eu sou terapeuta, desenvolvi um projeto em 2003, a partir de uma falência profissional, uma falência na minha vida pessoal. Eu estava completamente sem nenhuma orientação e eu fui buscar Deus. E nisso eu desenvolvi um projeto, Reconstrução do Eu, e fui desenvolvendo através do meu nome, através da fé e através do amor de Jesus. Ou seja, 3 princípios que eu já usava sem conhecer Deus, mas a fé faz com que você agrade o coração de Deus. Então, eu me chamo Eliane Kovaleski, o método que eu vou te apresentar chama-se A Cruz Me Revelada. Utilizo hoje os 12 princípios milenares e sempre baseado na palavra de Deus. Porém, é terapêutico, né? Até a terceira fase, ou seja, do 07714, 1421, é terapêutico, não tem nada espiritual, vai ser vivido, praticado e exercício vai ser treinado através da experiência que eu tive e pela autoridade Deus me deu essa liberdade de eu te estimular a entrar na sociedade e comunicar para você que você também é um produto pacificador da verdade e da justiça de Deus. Observe que é um mergulho para o teu interior. E isso é uma revelação profunda de quanto Deus também te ama. E eu vou ser esse estímulo para você resgatar a tua verdadeira essência espiritual. Então vamos lá, gente. A cruz me revelada, ela tem uma singularidade aí nesse método, né? Como eu falei, foi Deus que, através de um antigo projeto, eu fui utilizando técnicas, ferramentas, vivenciando tudo aquilo que eu já estudava e fui trazendo para dentro de mim todas as técnicas, tudo que eu aprendi eu trazia para o meu eu, Eliane, e fui vivendo esse processo todo até 2015. 2015 Deus me chamou no encontro com Deus e ali ele me colocou diante da palavra dele. Então eu não conhecia Jesus. Eu só conhecia Deus. Jesus para mim estava na cruz. E ali foi uma tremenda revelação, porque a ausência de Jesus em mim era muito grande. Então, com a aceitação de Jesus, a renúncia do antigo projeto, eu me permiti me aprofundar na palavra de Deus. E durante 7 anos, né, isso foi em 2022 que eu concluí esse projeto, esse método, né, eu fui vivendo todo o processo e foi me revelando. Ele foi preenchendo meu corpo, minha alma, meu espírito com a presença dele mesmo, com o Espírito de Deus, e foi me revelando o que era aquele projeto antigo. E conforme eu mergulhava no conhecimento da palavra, a palavra vinha aos meus olhos. Então veja que somos espíritos de Deus, sim, ele nos criou no 6º dia, por isso eu coloco o número 6 aqui, representando, né, a nossa unidade. No 6º dia fomos criados, então quando o bebê nascemos com a mente para o chão, para a terra, então o nosso espírito já veio para a terra assim, ó, de cabeça para baixo. Isso é muito forte, gente. E nós, para botarmos a cabeça na mente de Cristo, precisa sim ser reavaliado terapeuticamente. Por isso a proposta. No ventre da mãe, a gente vem assim, né? Vai se constituindo com aquilo que Deus já formou. Ele sabe, está determinado tudo na mente de Cristo, que nós temos que fazer, ele já sabe. Porém, sabe quem é que também conhece a gente?
o espírito maligno, que é o espírito da besta, o diabo. E essa guerra existe, sim, existe entre Deus e o diabo. Então, a nossa mente, ela ficou contaminada pelo espírito maligno, porque aqui na Terra, em 1 João 5, verso 19, diz que ele tem o domínio sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. E a verdade, a justiça está em Deus. Então, nós precisamos voltar a buscar a nossa verdade, a nossa verdadeira origem espiritual. E o próprio Jesus fala em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Então, lógico, no inconsciente a gente não tem como saber, né? Ao nascer dentro do ventre da mãe, sabemos que somos espírito de Deus. É uma guerra, gente, é uma guerra sim, e começa lá no espiritual. Mas quem que venceu essa guerra? Jesus. Então, João 8,32, para mim, foi muito forte essa palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero que você venha comigo nesse método e vai percebendo como que funciona. Eu consegui realmente fazer esse desenho em 2022, quase quebrei minha cabeça para materializar aquilo que foi me revelado, e eis aí o desenho. Observe atentamente que esse desenho, então, é a manifestação de um processo meu, de uma vivência minha. Esse 666 tem a ver com as fases da vida, do 07, 714 e 1421. São as 3 primeiras fases da vida, onde o teu inconsciente, o teu subconsciente, o teu consciente vai se formando conforme o teu crescimento como pessoa. Então, até essa idade, a gente se perde muito com as comunicações da sociedade e como fomos estimulados, será? A gente não tem ao certo a verdade. Por isso, o diabo, o que mente, ele usa muito coisas ruins para deixar na tua alma e pega você pela alma e mantém você com muito sofrimento na alma. Então, isso tudo está escrito aqui, que depois você com calma vai lendo, mas eu vou passar um direcionamento de o que é esse 6. É a cabeça nossa mente espiritual voltada para a Terra, que depois nós teremos que voltar a nossa mente em Cristo Jesus. Por isso é um plano de salvação. E esses dois, o número 8 aqui, significa a mente da intelectual, da natureza humana, com a mente de Cristo Jesus. Há um discernimento onde você pode ter aí o domínio da natureza humana, para que o domínio da mente do demônio não venha dominar você. Então, é uma libertação. Como que é utilizado isso para você sair desse processo? Através de dinâmicas que eu utilizo, inclusive uma delas que é bem interessante, é esses bonecos que eu utilizo, que eles não têm vida alguma, mas eles fazem um cenário para que você mesmo saiba qual é o seu lugar, quem é seu pai, sua mãe. Então, é bem interessante. Cada passo que nós vamos fazer leva em torno de 1 hora e meia, mais ou menos. Por isso é terapêutico, não é só teórico. Mas, enfim, vamos lá. Aqui a inversão da ordem. Então, eu coloco qual é a significação desses 6. O 6, ele representa o 6º dia, que Deus criou o homem e a mulher. E no método da cruz me revelado, o número 6 representa a nossa mente, então, voltada para a Terra. Para que no futuro, né, você possa crescer com a mente de Cristo e ser aí um produto pacificador da verdade e da justiça de Deus também. O número 8 é a manifestação do processo singular, então você buscando reavaliar as suas 3 primeiras fases da vida, onde conscientemente você tem aí a mente com domínio próprio, através do domínio do Espírito Santo em você, pelas experiências, pela vivência, você vai observando as mentiras do diabo e vai entregando e desligando isso tudo, deixando a tua mente da natureza humana no lugar dela, mas deixando que Deus conduza você conforme a vontade dele. Então, discernir entre o bem e o mal é para resgatar a tua essência espiritual e para que ela esteja em conexão com a mente de Cristo. O número 6 é a própria inversão, né? O 6 invertido é o 9, que é a consciência em Cristo. Cada ser precisa expandir sua mente em Cristo Jesus. Isso é fato, consumado. Não tem como a gente sair daqui sem Jesus. Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Por isso é muito espiritual, mas ao mesmo tempo é terapêutico.
Aqui eu coloco de novo o desenho completo, para que você entenda que nós temos aqui estímulos na vida, a sociedade nos estimula muito e nos comunica muito. Eu mesma estou aqui estimulando você, né? E comunicando que nós somos produtos pacificadores. Mas como? Se você não pacificar as suas próprias dores, né? Então, essa potência do 666 3 vezes, na época do antigo projeto, isso não significava 666 para mim. Isso significava a tua mente mesmo, na Terra ainda, precisando reavaliar, né? Mas depois, quando eu descobri, em Lucas 9:23, que Jesus diz que quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo, dia a dia e me siga, eu entendi que ali eu estava sendo uma pessoa que estava praticamente pegando o meu corpo e colocando como se fosse uma cruz. Porque o que eu fiz? Eu abri os braços para Deus na época. E eu abri os braços para Deus, eu pedi ajuda a Ele. E como Ele sabia do meu coração, da minha ignorância, foi fácil para Ele me convencer que Ele realmente era o meu Pai. Então, esse é o processo. Quando você chegar no produto pacificador, que é a parte dos 14:21 ali para frente, você tem consciência já de Cristo. E aí a cruz do método, ela é representada pelo teu próprio corpo. E no corpo nós temos todos os registros de quando, até da barriga da nossa mãe, nós temos o registro da memória celular, que nós inconscientemente nunca vamos saber o que aconteceu, mas o Espírito Santo sabe exatamente onde está a mentira do diabo na tua mente. E aí você vai trabalhar exatamente a consciência e trazer as memórias boas e ter a consciência da mentira. Por quê? Porque o diabo, ele é o adversário e o processo da vida dele aqui, com todas a legião, é a missão de roubar, matar e destruir a tua identidade espiritual. Ele quer que você seja eternamente uma criança pedindo ajuda aos outros, sendo que Deus já está te esperando muito tempo para que você cresça, amadureça espiritualmente, né? Então, essa é a proposta aqui para que você cresça espiritualmente. Aqui está manifestada a situação que eu vivia antigamente. Eu era idólatra, então eu tinha o arcanjo Miguel como meu protetor aqui na Terra, não conhecia a palavra e eu acreditava que o anjo Miguel era um protetor das coisas ruins aqui na Terra. Mal sabia eu que essa coisa ruim existia mesmo, que era o diabo. Então, Apocalipse 13:18 foi muito forte para mim ao descobrir isso. Aqui há sabedoria, diz ali na palavra. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Aí eu entendi como é que eu saí desse inferno. Porque Deus me cuidou. Todo o tempo que o diabo queria me levar para a ignorância, por eu querer realmente a verdade e a justiça de Deus, Deus foi me levando para o caminho, que é esse que eu estou hoje. Serva dele, servindo um trabalho que não tem outro no mercado, a não ser pela minha essência. Então, por isso, eu eis-me aqui a serviço desse projeto, desse método, a cruz me revelada. E esse conceito, ele veio de um projeto antigo, que era a reconstrução do eu, onde eu tinha Deus como alvo e não conhecia a palavra e idolatrava, então, o arcanjo Miguel. Então, o que eu fiz? Eu abri as portas para a mentira, né? E o diabo entrou. Se fez de anjo de luz para mim durante 13 anos. E eu estimulava as pessoas. Comunicava que elas também poderiam pacificar e produzir as dores, pacificando essas dores através da verdade e da justiça de Deus. Que verdade, gente, se eu não conhecia Jesus. Isso é triste, mas é real. Quem não conhece a palavra vai buscar achismos por esse mundo afora. E era onde eu andava. No mundo da nova era, no mundo holístico. Mas, enquanto eu pensava que estava reconstruindo o meu eu, era Deus, com a sua misericórdia, me reconstruindo da maneira dele. E foi sobrenatural o que ele fez na minha vida. Eu estava sendo disputada entre Deus e o diabo. Só que a minha fé me salvou a partir do momento que eu aceitei e abri o meu coração para que Jesus entrasse, por meio da palavra, João 8:32. É isso, gente. Aqui eu coloco a inversão da ordem, né? O corpo humano sendo levado pelas mentiras do Satanás dia a dia. E aqui o corpo, depois de passar pelo método, a cruz me revelada,
o corpo já sabendo quem ele é um templo do Espírito Santo, porém ele vai ter a mente dia a dia voltada à palavra de Deus, aos princípios milenares, enfim, todo um treinamento, um processo terapêutico que eu vou conduzir em torno de 5 a 6 sessões. Aí para frente é Deus e você e Deus, como foi comigo. Então é de extrema importância a unidade com Deus, viu, gente? É muito importante. A base familiar, a base social, emocional e pessoal precisa ser reavaliada. É aí que nós vamos ativar o teu espírito ao Espírito Santo de Deus, onde nós vamos utilizar 12 princípios milenares. Já no primeiro passo, a gente vai ser sustentado aí pelos princípios do amor, da fé e da exclusividade, levando a mente para a consciência a pensar como Jesus pensa, seguindo a conduta dele e rejeitando todas as mentiras do Satanás. Somos produzidos por Deus, sim, da maneira como ele te mandou, é a maneira correta e perfeita, porque ele é perfeito e nos fez a imagem e semelhança. Somos divididos em corpo, alma e espírito. O corpo é a função de alojar o Espírito Santo, né, dentro de nós, então é a morada, é o templo do Espírito, por isso precisamos limpar, purificar o corpo, por isso é importante essa primeira fase, essa segunda e a terceira fase no método da Cruz Me Revelado, sendo treinado e vivenciado através da experiência que eu tive, para te levar no mesmo caminho que hoje eu estou. A função da alma é a vulnerabilidade, então se não existe aí um conceito da palavra de Deus, a mentira do Satanás convence você pelas palavras que a gente ouviu, viu e sentiu. Dia a dia a gente ouve palavras que não vêm de Deus, mas vêm do mundo, né? Então precisa ser reavaliado, sim. A função do Espírito é a conexão do Espírito Santo dentro de você, para que o teu Espírito, então, esteja conectado ao Espírito Santo e aí sim você sirva a Deus. E o Espírito demoníaco, ele não tem mais poder sobre você. É uma decisão, né, tua, esse projeto, esse método, é uma decisão. Assim como eu decidi renunciar ao antigo projeto para servir a Deus conforme a vontade dele, assim também é a proposta. Você precisa decidir amar-se através do amor de Deus. E aí sim o domínio próprio começa a atuar no teu corpo. E você vai ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Aí não tem mais como o domínio do demônio estar sobre o teu corpo, né? Fazendo isso, o espírito maligno, ele sabe disso, né? Ele tem um domínio na terra sobre a nossa vida, então ele sabe disso. Então ele vai fazer de tudo para que você não enfraqueça o teu espírito. Como que ele vai enfraquecer teu espírito? Na alma, onde ele vai lembrar você de coisas que você nem imagina, mas o Espírito Santo sabe aonde está a verdade, ele vai te ajudar. E eu vou te estimular, com certeza, e vou comunicar para você que você é um produto, sim, pacificador da verdade e da justiça de Deus. É isso aí, uma síntese do projeto. Se faz sentido para você, eu peço que você olhe muito, com muito amor, todo esse processo, porque é uma proposta, né, do método de te ajudar a inverter o processo de maneira consciente, pois você resistindo ao diabo com a consciência de Cristo em você, ele fugirá de você. E aí você será bênção para a vida dos outros. Quanto mais você abençoa, mais Deus vai te abençoar. Essa é a proposta também para você. Até mais. Vou deixar aqui o meu contato, né? Eliane Kovaleski, o meu e-mail, meu telefone aqui é de Curitiba, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pela mídia, Facebook, Instagram também. Estou com esse nome, Eliane Kovaleski, e que Jesus te abençoe abundantemente, com saúde, paz e prosperidade. Até mais!